Graça e paz, queridos jovens, queridas jovens, sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula no canal Conectados com a EBD, o seu canal de estudos bíblico-teológicos. Hoje, pela misericórdia do nosso bom Deus, daremos continuidade ao estudo das lições bíblicas da classe dos jovens do terceiro trimestre de 2021, trimestre no qual estamos a estudar sobre vigilância, justiça e o culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. Na lição de hoje estudaremos sobre o profeta Oséias. Oséias, o casamento como um reflexo da comunhão com Deus. Mas antes de iniciarmos esta aula, eu quero te pedir: gostou? Deixa aquele joinha abençoado e abençoador. Faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Sem mais delongas, vamos para o que interessa. Vamos iniciar a aula de hoje. O texto do dia da nossa lição encontra-se no livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 2, e está escrito assim: Contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. A síntese nos diz o seguinte: Oséias recebeu a missão de profetizar para Israel, um povo ingrato e obstinado. Na consecução desse propósito, vivenciou um drama particular ao ser traído por sua mulher. A leitura bíblica, o texto base da nossa lição, livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículos 1 e 2, logo após versículos 14 ao 17. Versículo 1 está escrito assim: Dizei a vossos irmãos, Ami, e a vossas irmãs, Ruama, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desviei ela as suas prostituições da sua face e os seus adultérios de entre os seus peitos. Portanto, eis que eu a trairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará, como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E da sua boca tirarei os nomes de Baalins, e os seus nomes não virão mais em memória. Queridos jovens, queridas jovens, amados irmãos, o livro do profeta Oséias inaugura a seção dos livros dos profetas menores. Quanto a esse profeta, destacamos que, assim como Isaías, ele teve filhos que serviram como sinal de Deus para a sua geração. Como Jeremias, foi um homem quebrantado, por isso é considerado o Jeremias do Reino do Norte. Ambos pregaram a analogia do casamento para falar da relação de Deus com seu povo Israel, conforme observamos no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 2, e Oséias, capítulo 2, versículo de número 16. Além disso, eles utilizaram a linguagem metafórica do divórcio para expressar a profunda tristeza de Deus em executar juízo para punir o seu povo, conforme nós vemos em Jeremias 3, 8 e Oséias capítulo 2, versículos 2 ao 7. A semelhança de Ezequiel, Oséias ilustrou sua mensagem com a própria vida.
enquanto que Ezequiel tornou-se viúvo e por meio de sua vida realizou vários atos como sinal para a sua geração, o profeta Oséias perdeu sua mulher para a prostituição e a perdoou, retratando de forma evidente e profunda o grande amor de Deus por Israel, mesmo o povo de Israel sendo um povo infiel. Já no primeiro tópico da lição, o comentarista nos mostra a vida do profeta Oséias. Oséias, o seu nome etimologicamente falando, significa salvação. Oséias, o profeta da salvação, não poderia ter um nome mais propício. Oséias significa salvação. Todavia, Jerônimo, um dos pais da igreja, interpreta a palavra Oséias como Salvador. E há outros estudiosos que interpretavam a palavra Oséias pensando no verbo imperativo salva, como se fosse um clamor direcionado a Deus para que o Deus de Israel socorresse, salvasse o seu povo. Oséias ficou conhecido como o primeiro profeta da graça ou o evangelista de Israel. Repito, Oséias, por conta de suas atitudes, por conta de sua mensagem, por conta da própria capacidade de abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, ele ficou conhecido como o profeta da graça ou o evangelista de Israel. Seu nome vem da forma hebraica Rocheia ou Ocheia, que no original procede da mesma raiz da palavra Jesus ou Josué. O profeta Oséias, ele ensina que enquanto a apostasia, o abandono da fé, de forma mais simples, o virar as costas para Deus provoca o juízo, a restauração, ela é resultado do imensurável amor de Deus, conforme destaca o apóstolo Pedro. Eu quero fazer esta leitura com você. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 10. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 10, logo após segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Primeira epístola, capítulo 1, versículo 10, está escrito assim: da salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Graça é o favor imerecido de Deus para conosco. Primeira epístola de Pedro, ou melhor, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo de número 21, está escrito assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Com outras palavras, apesar dos nossos pecados, Deus continua nos amando, pois a base do amor de Deus não é o nosso mérito, mas seu próprio amor, visto que a sua essência é amar. Romanos capítulo 5, versículo 8, e João, escrevendo na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: Deus é amor. Oséias é este profeta que vai profetizar a salvação de Deus para o seu povo, revelando-lhes na prática que esta salvação é fruto,
é consequência do grande e imensurável amor de Deus para com seu povo. Mas, queridos irmãos, cientes estamos de que Oséias foi este homem que profetizou a salvação para o povo de Israel. Mas qual é a origem deste homem? Qual foi ou qual era a sua ocupação? Provavelmente, Oséias era natural de Bet-Semes, região que pertencia à tribo de Issacar. Ele fez diversas referências geográficas de cidades do Reino do Norte, a saber, Efraim, Mispa, Tabor, Gilgal, Betel, Jezreel, dentre outras cidades. Ao se referir a estas cidades, o profeta indica conhecimento de alguém que conhecia profundamente aqueles lugares como quem pertencia ou por pertencer a tal região. Além dessa sua localização, desta sua origem, no que diz respeito à sua ocupação, provavelmente, possivelmente, Oséias foi um padeiro. E o que é que nos faz afirmar ou pensar sobre isso? É simples, o profeta descreveu o ato de sovar, de preparar, de usar a massa, apresentando um conhecimento de alguém que tinha prática na área. Oséias capítulo 7, versículo de número 4. Além do mais, acredita-se que era um simples mercador que aproveitava a ocasião em que estava desenvolvendo seu ofício de mercador. Ao vender seu produto, ele exortava a sua geração, mesmo nos mercados onde ele estava a trabalhar, pregando, anunciando o juízo de Deus, a mensagem de Deus, como em Jezreel e Samaria. Oséias também ensina-nos na prática que é possível fazer a obra de Deus concomitantemente, simultaneamente ao exercício de nossas profissões. Oséias não usa como desculpa as suas atividades laborais, as suas atividades profissionais para não exercer, não executar a chamada de Deus para a sua vida. Vivemos em uma época na qual nos fazemos valer de argumentos de todas as sortes, usando como desculpas estudo, trabalho, faculdade, tantas outras ocupações, para não executarmos, para não fazermos a obra e a vontade de Deus. Mas, assim como o profeta Oséias, queira Deus que nós, geração do século 21, sirvamos a Deus com todas as nossas forças, servindo de coração, fazendo com prazer tudo aquilo que chegar às nossas mãos, objetivando a glória do eterno e bom Deus. Mas ainda pensando na vida ou sobre a vida pessoal de Oséias, precisamos destacar que esse profeta, para viver a chamada de Deus, ele precisou sofrer de forma clara, de forma evidente. Ele passou por um grande drama pessoal. O livro do profeta Oséias, podemos dividi-lo em duas grandes partes. A primeira parte, ela inclui os capítulos 1, 2 e 3, que descrevem a vida pessoal do profeta.
A segunda parte deste livro vai do capítulo 4 ao capítulo 14, nos quais nós conhecemos, ou através dos quais nós conhecemos as profecias poéticas que são apresentadas pelo profeta, e principalmente nós vamos conhecer os dramas vividos pelo profeta Oséias. Oséias, embora sendo chamado para profetizar o amor de Deus, ele vivenciou na própria pele dramas. Logo significa dizer que a chamada de Deus para a nossa vida não vai nos isentar de passarmos por dramas e problemas. Oséias profetizou e representou na prática o amor de Deus. Eu vou repetir isso aqui. Oséias profetizou e representou o amor de Deus na prática, casando-se com Gomer, por ordem do próprio Deus. Conforme já vimos, Oséias capítulo 1, versículos 2 e 3. Eu quero ler com vocês. Oséias capítulo de número 1, versículos 2 e 3, está escrito assim: O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: Pois o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E foi-se Oséias, e tomou Gomer, filho de Diblaim, e ela concebeu, e lhe deu um filho. Oséias casa-se com essa mulher, gera filhos com essa mulher. Porém, ao perceber as traições por parte da sua esposa Gomer, ele separa-se dela. Todavia, ele a amava muito, e pelo fato de amar muito, as suas traições não lhes destruiriam o amor que ele sentia por ela. Por isso, ele vai resgatá-la da escravidão, vai resgatá-la do mercado da prostituição. Oséias sai do seu lar, Oséias sai do aconchego da sua casa e vai em busca da sua mulher, que havia lhe traído e agora está presa no mercado da prostituição. O que é que ele vai fazer lá? Ele não vai para lançar-lhe em rosto os seus pecados. Ele não vai para lançar-lhe em rosto as suas traições, não. Oséias vai para lhe dar mais uma nova oportunidade. Como vemos em Oséias capítulo 3, versículos 1, 2 e 3. O que o profeta vivenciou verdadeiramente, sem sombras de dúvidas, representou a relação de Deus com o seu povo e forneceu-lhe a analogia, a comparação necessária para que ele dirigisse sua mensagem a Israel. Conforme destacamos em Oséias capítulo 3, versículos 4 e 5. Oséias evidencia para o povo que o amor dele, o amor de Deus é tão grande que os seus pecados jamais vão fazer com que Deus lhes esqueça. A mensagem do profeta começou a partir da sua própria vida. Eu vou repetir. A mensagem do profeta começou a partir da sua própria vida. E ao observarmos a mensagem do profeta, e ao observarmos a vida do profeta, nós conseguimos extrair
pelo menos duas grandes lições. Primeira lição, às vezes, o sofrimento nos torna um caminho para o crescimento. Eu vou repetir. Às vezes o crescimento torna-se um caminho para o crescimento. E falar isso para crentes é a coisa mais fácil de se compreender. Sofremos, somos perseguidos, somos atribulados, mas no final das contas nós compreendemos que Deus permite que tudo aconteça para que possamos crescer, para que possamos amadurecer e através de tudo isso o nome do Senhor ser glorificado na nossa vida. E o apóstolo Paulo, corroborando, confirmando essas palavras, ele vai escrever aos crentes da cidade de Corinto. Eu quero fazer a leitura desse texto com você. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8, 9 e 10. Assim está escrito: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Em tudo somos perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus Cristo no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. O mesmo apóstolo Paulo, ainda fortalecendo a nossa fé a respeito deste sofrimento que se torna um caminho para o crescimento, ele escreve aos crentes da cidade de Colossenses, capítulo de número 1, versículo de número 24, e vai dizer: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Uma outra grande lição extraída da vida do profeta Oséias é que os servos do Senhor podem enfrentar tragédias, todavia, jamais, mesmo enfrentando tragédias, jamais devem abandonar a fé no Deus Todo-Poderoso. E o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele vai escrever aos crentes da cidade de Roma, Romanos capítulo 8, versículos 35, 36 e 37, dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37, último, Paulo vai dizer: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória ao nome do Senhor Jesus para sempre. Portanto, mesmo enfrentando, vivendo drama pessoal, o profeta Oséias não desanimou, não abandonou a chamada, não abandonou ao Deus de Israel, porque ele sabia que o seu Deus, ele era maior, assim como nós sabemos que o nosso Deus, ele é maior do que todos os nossos dramas. Já no segundo tópico desta lição, queridos, vejamos algumas informações valiosíssimas no que diz respeito ao contexto histórico do livro e do profeta Oséias. Quando, em que período Oséias profetizou? Bem, Oséias profetizou nos dias de Uzias, Jotão,
Acais, Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel, conforme nós vemos no capítulo 1 e no versículo 1 do livro do profeta Oséias. Neste período em que ele é levantado por Deus para profetizar, foi um período de instabilidade política vivida pelo povo de Deus. E, como consequência, nós vamos observar que se os líderes não estavam agradando a Deus, seus líderes não estavam fazendo a vontade de Deus, como consequência, o povo estava vivendo também um declínio moral que culminou com a destruição do reino do norte pelo reino ou pelo império da Assíria. Seu ministério foi longevo, duradouro. Ele profetizou entre os reinados de Jeroboão II, que reinou no norte de 793 a 753 a.C. Também profetizou durante o reinado de Ezequias, cujo reino ou reinado perdurou de 715 a 686 a.C. no Reino do Sul. Ele desenvolveu, simplificando, o seu ofício ministerial, o seu ofício profético por muitas décadas, anunciando com autoridade e com ousadia a palavra de Deus. Além do mais, Oséias foi contemporâneo do profeta Amós, do profeta Oséias e também contemporâneo do profeta Miqueias. Além disso, foi testemunha da destruição do reino do norte no ano de 722 a.C. e com muita tristeza presenciou o cumprimento das suas profecias. Ele profetizou, o povo ignorou, mas o juízo de Deus chegou. Ele cumpriu o seu ministério por décadas, sempre fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso. Esse homem, ele profetizou em uma época de prosperidade e paganismo. Na época em que Oséias é usado para profetizar, Israel desfrutava de um surto de prosperidade como resultado de uma grande expansão das terras, conforme nós vemos no segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículos 25, 26, 27 e 28. Nessa época, a Síria estava debilitada, enfraquecia, e as rotas das caravanas que antes eram dominadas por Damasco, agora estão sob o controle de Israel. Além disso, o comércio crescia e os cidadãos de Israel viviam no luxo e na prosperidade. Só que esse luxo e prosperidade resumiam-se à vida material. Esse luxo e prosperidade em nada contribuíram para que o povo se achegasse a Deus. Pelo contrário, a prosperidade, o luxo e tudo que eles estavam a viver deixaram as pessoas gananciosas e insensíveis às realidades espirituais. Era como se eles não precisassem de Deus, pois tinham tudo em fartura e em abundância. Além disso, eles vão inserir na prática religiosa do dia a dia a idolatria. Eles vão envolver-se com práticas pagãs. Neste sentido, a adoração idólatra dos cananeus
tinha se espalhado por todas as terras de Israel. Repito, a prática da idolatria se alastrou por todas as terras de Israel, conforme nós vemos no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 12, versículos 26 ao 33. Os cultos e os sacrifícios continuavam. Eles não pararam de cultuar. Eles não pararam de sacrificar. Eles não pararam de adorar, só que não estavam mais cultuando a Deus. Não estavam sacrificando a Deus. Não estavam mais adorando ao Deus de Israel, que os havia chamado através de Abraão, que os havia libertado com braço forte do Egito e os guardou por toda a peregrinação no deserto e os conduziu à terra que manava leite e mel. Não, eles não estão mais adorando ao verdadeiro Deus. Pelo contrário, eles pensam que todo momento de paz, que toda prosperidade, que toda boa colheita que estão a colher, eles estavam desfrutando de bênçãos recebidas por parte de Baal, um deus cananeu, o deus, segundo eles, da fertilidade, o deus da prosperidade. Oséias capítulo 2, 8 ao 13, Oséias capítulo 7, versículos 14 ao 16. Os israelitas foram seduzidos pela idolatria e assim abandonaram o Deus de Israel. Oséias capítulo 4, versículos 6 e 16, Oséias capítulo 9, versículos 9 e 17. Vários bezerros de ouro foram levantados, e cidades do norte, a exemplo de Dan e Betel, tornaram-se grandes centros de idolatria, conforme Oséias 4, 12 e 13. O povo, repito, continuava sacrificando, continuava cultuando, continuava adorando, mas de forma profana, profanando os lugares santos dedicados ao uso exclusivo de Deus para adorarem a deuses que tinham mãos, mas não apalpavam, deuses que tinham pés, mas não andavam, tinham olhos, mas não ouviam, tinham ouvidos, mas não ouviam, tinham olhos, mas não viam, deuses feitos, fabricados por mãos humanas. Abandonaram o verdadeiro Deus para servirem a deuses falsos. Para os homens, a prosperidade normalmente é vista com bons olhos. No entanto, devemos estar sempre atentos, pois enquanto a aprovação nos conduz à oração como um vento impulsiona um veleiro, o conforto pode nos seduzir para uma vida de acomodação espiritual. Era o que o povo estava a viver, uma acomodação espiritual, consequente de um suposto conforto. Não estavam passando por dificuldades. Que Deus tenha misericórdia de nós, que independentemente das circunstâncias, independentemente dos momentos que vivamos, os nossos olhos estejam sempre fitos, postos no Deus Todo-Poderoso, em quem não há mudança nem sombra de variação. Mas, queridos, é bom destacarmos aqui, neste contexto histórico, qual era o papel dos líderes religiosos. Infelizmente, na época do profeta Oséias, os líderes estavam corrompidos. Os sacerdotes tinham perdido a paixão pela piedade. Oséias capítulo 4, versículos 8
ou melhor, 6 ao 8, Oséias 4, versículos 6 ao 8, está escrito assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Versículo de número 7. Como eles, ou melhor, versículo 8, alimentam-se do pecado do meu povo, e de maldade dele tem desejo ardente. Os profetas, ou melhor, os sacerdotes, os líderes religiosos estavam corrompidos. Que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Que Deus tenha misericórdia da nossa liderança espalhada por todo o Brasil. Que Deus desperte em nós um sentimento de piedade e amor por sua palavra. Eles abandonaram os seus postos sagrados e se uniram aos salteadores nas estradas. Irmãos, isso aqui é muito forte. Oséias 6:9, Oséias capítulo 6, versículo 9. Com hordas de salteadores que espreitam alguém, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho para Siquém. Sim, eles têm praticado abominações. O que esperar de uma nação cujos líderes estão corrompidos? O que esperar de um povo cuja liderança não tem compromisso com Deus? Ao invés de estarem comprometidos com a palavra de Deus, ao invés de estarem comprometidos em ensinar o povo a se achegar a Deus, os sacerdotes estavam se envolvendo com salteadores. Os homens que deveriam ser exemplos espirituais, tornaram-se decadentes e corruptos. Enquanto os sacerdotes praticavam ou prevaricavam, Deus levantou um simples padeiro para ser profeta. Este Deus não mudou. O Deus do profeta Oséias é o mesmo em pleno século 21. Enquanto alguns estão prevaricando, enquanto alguns estão se corrompendo, enquanto alguns estão pecando, enquanto alguns estão vendendo os seus ministérios, Deus levantará simples homens, simples mulheres, para usá-los com graça, com autoridade e com poder. Porque a igreja, ela não é propriedade de homens, a igreja é propriedade particular do Deus Todo-Poderoso. Oséias chegou a descrever que a vida espiritual da nação tinha decaído de uma forma assustadora. Leia comigo mais uma vez, Oséias 4, 2 e 10. Só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Era a prática diária do povo de Israel, do povo de Deus. Versículo 10. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de olhar para o Senhor. De forma bem simples, a verdadeira prosperidade, o verdadeiro crescimento está no
Senhor. Falte-nos tudo, amigos, dinheiro, fama, saúde, emprego, mas não nos falte Deus, porque enquanto tivermos Deus na vida, nós teremos tudo. O pior era que eles não percebiam, assim como alguém que não percebe que seus cabelos tornaram-se grisalhos. Oséias capítulo 7, versículo de número 9. E isso preocupa o profeta, eles não percebem o abismo em que eles estão inseridos. Por isso, o povo havia abandonado a Deus, prostituindo-se espiritualmente diante dos deuses pagãos e na hora da dificuldade buscava socorro em amigos errados e em alianças pagãs. Oséias capítulo 5, versículo 13, leia comigo esse texto. Oséias 5,13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não poderá curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Oséias capítulo 7, versículo 11 está escrito assim: porque Efraim é como uma pomba enganada sem entendimento, invocam o Egito, vão para a Síria. Oséias capítulo 12, versículo 1: Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Todo dia multiplica a mentira e a destruição e fazem aliança com a Síria, e o azeite se leva ao Egito. Oséias colocou-se na posição de Deus e por isso foi usado pelo Senhor em um momento nevrálgico, cruciante, decisivo da história de Israel. Estamos nós preparados para seguir os passos do profeta Oséias, agindo como homens e mulheres, jovens íntegros em nossa geração? Será que Deus pode contar conosco para pregarmos a sua palavra, para vivermos a sua vontade na nossa geração, na faculdade, no trabalho, na vizinhança? Deus pode contar conosco? Se nossas referências estão se apostatando, sejamos nós as referências e estejamos sempre olhando para o Deus que não muda. Os homens mudam, os homens se corrompem, mas se nós estivermos sempre com os olhos em Deus, nós andaremos de glória em glória e executaremos e desenvolveremos a contento a chamada de Deus para a nossa vida. E assim chegamos agora ao terceiro e último tópico da lição: o casamento como reflexo da comunhão com Deus. Oséias, por meio de sua própria experiência, exortou Israel sobre o perigo da infidelidade, a traição a Deus. Observemos Oséias 3, 1 e 2, Tiago 4 e 4. A metáfora do casamento foi utilizada para demonstrar, para revelar o grande amor de Deus por seu povo Israel. Mesmo num contexto de decadência moral e espiritual, mesmo com o povo virando as costas para Deus, ele vai levantar o profeta Oséias para dizer: eu ainda vos amo. Oséias também usou a figura do divórcio para mostrar a tristeza do Senhor em executar o juízo. Oséias capítulo 2, versículos 2 ao 7. O pecado, ele estava generalizado em Israel.
O povo estava simplesmente vivendo a seu bel prazer, sem preocupação nenhuma nos desejos carnais, nas práticas carnais, por mais abomináveis que fossem, eles não estavam considerando, porque estavam distantes de Deus. As jovens, elas se prostituíam, e as mulheres casadas, elas adulteravam. Oséias capítulo 4, versículo de número 13. Era uma verdadeira prática imoral. A corrupção, a imoralidade, a prevaricação, a idolatria, tudo fazia com que o povo se distanciasse de Deus. Eles não estavam mais considerando nada. Deus vai usar o profeta para falar com esse povo, pois os homens não poderiam reivindicar juízo sobre as mulheres que estavam vivendo de forma imoral, vivendo na prática da prostituição, vivendo como verdadeiras meretrizes. O culto ao Senhor tinha sido descaracterizado. Betel, casa de Deus, foi ironicamente apelidada por Oséias de Bet-Aven, ou seja, casa de ídolos. Ao invés de se congregarem ou de congregarem no templo para adorar a Deus, eles estavam agora adorando a ídolos em Betel, pois o lugar que antes era conhecido como centro de adoração ao verdadeiro Deus, tornou-se um local marcado pela prática da idolatria, conforme nós vemos em Oséias capítulo 4, versículo 15. Com isso, o Senhor estava cansado de uma adoração superficial e falsa, conforme vemos em Oséias capítulo 6, versículo de número 6. Razão pela qual ele vai levantar o profeta Oséias para falar ao coração de toda a nação. Oséias capítulo 8, versículo de número 1, dizendo: põe trombeta à tua boca. Ele vem como águia contra a casa do Senhor, porque transpassaram o meu concerto e se rebelaram contra a minha lei. Por causa da desobediência, por causa da imoralidade, por causa de todo o pecado, o juízo de Deus se aproximava contra os seus filhos. A nação que antes era esposa foi comparada agora a uma meretriz. Oséias capítulo 9, versículo 1. Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos, porque te foste do teu Deus como uma meretriz. Amaste a paga sobre todas as eiras de trigo. O juízo de Deus seria, portanto, iminente. Estava prestes a acontecer por causa do pecado do povo. Por isso que Deus vai levantar o profeta Oséias para falar ao coração do povo através de palavras, mas através também da sua vida, do seu relacionamento, que era uma mensagem ilustrada. Oséias e Gomer chegaram a ter filhos que ilustraram muito bem sua mensagem com nomes proféticos. Por exemplo, o primeiro filho do casal chamou-se Jezreel, que significa Deus semeia ou Deus espalha, anunciando que em breve Deus provocaria uma grande dispersão em Israel. Oséias capítulo 4, capítulo 1, versículos 4 e 5. A filha recebeu o nome de Lo-ruama, desfavorecida, indicando que Deus não teria mais compaixão do seu povo, conforme vemos em Oséias 1,6.
que não aceitava mais a correção. O terceiro filho chamou-se Lo-Ami, que significa não meu povo, indicando o afastamento temporário de Deus, tipificado pelo divórcio. Era Deus dizendo: vocês não me pertencem mais, vocês não são mais o meu povo. Essa rejeição não seria permanente, mas resultaria no exílio e na destruição do Reino do Norte como entidade política. Todavia, esse período terminaria diante da conversão de Israel e de sua reunião com Judá. Oséias capítulo 3, versículos 4 e 5. Diante de tudo isso, quando Deus usa o profeta para falar para o povo, trazendo-lhes uma mensagem de juízo, mas ao mesmo tempo, o profeta traz ao povo uma promessa de restauração. Assim como Oséias resgatou Gomer da escravidão, da prostituição, Oséias capítulo 3, versículos 1, 2 e 3, era Deus dizendo para os seus filhos que os resgataria com todo o seu amor. Oséias capítulo 3, versículos 4 e 5, está escrito assim. Oséias capítulo 3, versículos 4 e 5. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode ou terafins. Depois tornarão os filhos de Israel, e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi seu rei, e temerão o Senhor, e a sua bondade no fim dos dias. O amor de Deus, portanto, é a tese central do livro do profeta Oséias. Ele decidiu amar Israel e, para restaurar Israel, imporia sobre eles algumas restrições. Oséias capítulo 3, versículos 4 e 5. A disciplina, ela é resultado de um julgamento fundamentado no amor. No deserto, Deus falou ao coração do seu povo. E a expressão usada por Oséias no capítulo 2, versículo 14, e lhe falarei ao coração, simplesmente reflete um diálogo íntimo e romântico, tal como um esposo se dirige à sua esposa. Era Deus dizendo: eu ainda vos amo, apesar de tudo. Há poucas passagens nas Escrituras que se aproximam das expressões emotivas do amor de Deus por Israel, tal como vemos em Oséias capítulo 11, versículos 1 ao 11. Na verdade, o Senhor tentou atraí-los com cordas de amor. Oséias capítulo 11, versículo 4. Apesar da ira justificada, Deus sentia grande compaixão por Israel. Oséias capítulo 11, versículos 8 ao 11. Oséias, ele anunciou que o Senhor dos exércitos livrá-los-ia da perversidade e voluntariamente amá-los-ia. Oséias capítulo 14, versículo 14. O que é que significa isso, irmãos? Voluntariamente, Oséias está dizendo: não tem nada que vocês possam fazer para que Deus vos ame mais. Ele vos ama de maneira incondicional. Ele vos ama voluntariamente. É uma ação que parte de Deus por amor a nós. Assim como Cristo revelou seu grande amor no alto do Gólgota, voluntariamente morrendo por nós, simples pecadores.
Deus, portanto, faria mais do que perdoar o seu povo. Ele iria transformá-lo. Oséias capítulo 14, versículo 8. O amor definitivamente seria o instrumento empregado por Deus neste processo doloroso de restauração. Logo, não podemos esquecer que também somos atraídos à salvação pelo incondicional amor de Deus. E eu quero ler convosco Romanos capítulo 5, versículos 6, 7 e 8. Romanos capítulo 5, versículos 6, 7 e 8 está escrito assim o texto sagrado. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como Israel, às vezes Deus permite que experimentemos alguns desertos para que possamos nos despertar espiritualmente e nos voltarmos urgentemente para os braços amorosos do nosso bom e grande Pai. E assim, nós finalizamos esta lição afirmando que Oséias tem muito a nos ensinar, sobretudo com a sua vida. Sua pregação apresenta um Deus que ama incondicionalmente. Por isso Deus abençoou Israel com liberdade e terra, transformando escravos em uma grande nação. Porém, Israel mostrou-se infiel. Por isso, Oséias denunciou com veemência a infidelidade de Israel, um pouco antes de sua destruição pela Assíria, em 722 a.C. Ele nos ensinou que a relação de Deus com seu povo é fundamentada no amor e na fidelidade, ou seja, a semelhança de um casamento. E assim, meus irmãos, nós finalizamos esta segunda lição, mas já marcamos o nosso próximo encontro, lição 3, Joel, o poder do Espírito Santo nos últimos dias. Muito obrigado, Deus te abençoe, a paz do Senhor e até a próxima.